Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Question Killer. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like e se inscreve no canal. E agora vamos resolver todas as questões de biologia da UESP 2022. A questão 38 diz assim: em genética, quando o único gene apresenta efeitos simultâneos sobre várias características do organismo, tem-se um tipo caso de, aqui é um caso de pleiotropia, né? Pleiotropia, beleza? Quando um único gene afeta várias características, esse é o nome do caso, né? Interação genética, não. Na interação genética é quando mais de um gene, beleza? Tipo assim, dois genes, vamos dizer assim, dois genes, né? Pode ser mais do que dois genes, beleza? Eles vão afetar uma característica, né? No caso aqui, seria, por exemplo, um gene afetando várias características. Vou botar aqui C1, C2, C3, por exemplo, né? Epistasia, não, né? Na realidade, a epistasia seria um caso de interação gênica, né? De certo modo, mas a epistasia, ela está basicamente em um gene que suprime ou inibe, né? Ou faz o efeito do outro ser menor, né? Então, por exemplo, eu tenho um gene aqui me gerando determinada característica, né? Digamos aqui C1, e eu vou ter outro gene inibindo essa característica, né? Inibe. Por exemplo, se você tiver uma planta lá, né, uma flor, que determinado gene vai indicar a tonalidade que aquela planta vai ter, né? Digamos, tem um gene aqui que diz que a pétala vai ser cor-de-rosa, né? Aí eu tenho um outro gene que inibe aquele gene que faria a planta ser cor-de-rosa, né? Então eu não vou ter a planta cor-de-rosa. Então isso seria a epistasia. Então não é isso que a questão está pedindo. Herança quantitativa, não. Herança quantitativa, né? Parece que eu estou falando a mesma coisa da interação gênica, mas não é. Porque é muitos genes, né? Afetando uma característica. Né? No caso aqui, pode ser mais do que dois da interação gênica, só que a herança quantitativa é uma quantidade muito maior, uma acumulação muito maior de genes, né? A gente tem exemplos de herança quantitativa, altura, o peso, né? Por exemplo, né? E a gente tem a vinculação gênica. A vinculação gênica é o quê? Você tem aqui o cromossomo, né? E aqui você tem um gene aqui e você tem um gene aqui. Então, na hora que houver a divisão, né, lá da célula, meiose, etc., esses genes tendem a ser herdados juntos, né? Justamente porque eles vão estar ali na mesma posição. Até quando tiver o crossover, por eles estarem na mesma posição, eles vão tender a ser trocados também conjuntamente, né? Então, assim, são genes um do lado do outro e que vão ser herdados desse modo, né? Vão ser herdados, os dois vão ser herdados. Beleza, vamos lá. O sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso, tem a ação efetiva no controle e na regulação das diversas funções do organismo, garantindo assim a homeostase. Considerando um tema, assinale a alternativa correta. A vasopressina diminui a absorção de sais minerais nos túbulos renais e na alcelene, juntamente resultando assim na produção de uma urina mais concentrada. De fato, tem uma urina mais concentrada, mas não por uma diminuição da absorção de sais minerais nos túbulos renais, né? Mas sim do aumento da reabsorção de água nos túbulos renais. Eu acho que na porção proximal, né? Vamos lá, então tá errado, né? Não tem nada a ver de absorção de sais minerais. Sob o estímulo dos hormônios tireoidianos, beleza? Aí seria T3 e T4. T3 e T4, tiroxina, tetriodotironina, T4. Após uma refeição, os níveis de insulina, não. Glucagon, não. Pancreático, beleza? Aqui são hormônios pancreáticos, não da tireoide. Aumenta os níveis de insulina apenas, beleza? Porque você vai ter açúcar disponível lá no sangue, a insulina vai jogar o açúcar do sangue na célula, né? Enquanto o glucagon vai diminuir, então você tem um aumento da insulina e menos glucagon, né? Que o glucagon pega o que está dentro da célula e joga para o sangue, né? Enquanto a insulina faz o inverso. Então, quando você come, você tem muito carboidrato disponível ali, né? Então, essa insulina vai justamente pegar isso que está dentro do sangue e jogar para dentro da célula, né?
Então, essa aqui, B, está errada. C, a secreção de TSH ocorre em resposta à baixa concentração dos hormônios T3 e T4 no sangue. Aí essa aí está correta. Durante a vida fetal, a gonadotropina coriônica estimula os ovários a produzirem os gametas, cada um envolto por uma camada de célula chamada corpo lúteo. Não, esse nome é complicado, vou falar não. Melhor aqui, o HCG. Beleza? HCG, ele vai estar, depois que você já aconteceu tudo lá, né? Já teve embrião, não sei o quê. Nas semanas de gravidez, você vai ter um aumento do HCG, porque ele vai estar secretando, vai manter o corpo lúteo, né? Para secretar a progesterona, para manter ali o endométrio. Então, não tem nada a ver de estimular os ovários a produzirem os gametas. Não, tem nada a ver isso. A HCG não faz isso, beleza? Inclusive, se cair alguma questão falando, você tem. Como é que eu vou saber que a pessoa está grávida? É HCG, né? HCG. Porque vai estar ali tendo aquilo, né? Enquanto se não ocorrer a fecundação, não vai ter a necessidade de produzir esse HCG, né? Para manter ali o corpo lúteo. Vamos lá. Letra E. O controle dos níveis de hormônio secretado por uma glândula é feito pelo mecanismo de regulação homeostática, conhecido como tampão. Não. Isso aqui é por feedback negativo. Então você tem muitos hormônios, aí vai ter um feedback negativo que vai falar, peraí, vamos parar de produzir esses hormônios aqui, né? Isso aqui de efeito tampão está mais relacionado com o pH, né? Então, essa letra aí está falsa, né? Nos ciclos biogeoquímicos ocorre a troca de elementos químicos entre o ambiente e os seres vivos, o que possibilita a reciclagem da matéria na natureza. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A letra A diz bem assim: organismos eucarióticos, provavelmente começou errado já, fixadores, nada a ver, eucarióticos fixadores, nada a ver, de amônia são essenciais à biosfera. Os fixadores são essenciais à vida, certo? Uma vez que transformam o hidrogênio da matéria orgânica decomposta em gás livre, capaz de associar ao oxigênio e formar moléculas de... Isso aqui, velho, eu não sei de onde é que tiraram isso aqui. Você tem os fixadores, beleza? Que são as cianobactérias, azobacters, rhizóbio, beleza? Que são bactérias que vão pegar o nitrogênio atmosférico. Essas bactérias, na verdade, esses organismos aí, eles têm que ter uma enzima chamada nitrogenase e eles vão pegar o N2 atmosférico, beleza? E vão transformar aqui em NH3, que é a amônia, né? E em certos casos, NH4, mais, que é o amônio, né? Então, isso aqui foi a maior loucura que eu já vi na minha vida. Hidrogênio se associar com oxigênio para formar molécula de água pelas fixadoras, isso aí não existe. Vamos lá. Letra B. Sob condições de ausência do oxigênio, beleza? Não tem oxigênio. Bactérias especiais chamadas de desnitrificantes, certo? Isso aí existem essas que são chamadas as pseudomonas desnitrificantes, beleza? Que em condições anaeróbias quebram o amoníaco, gás amoníaco. Não gostei disso não. Em gás de nitrogênio N2. Cara, isso aqui tá errado também. O que vai acontecer é que essas bactérias desnitrificantes, elas vão pegar principalmente o nitrato NO3-, né, e vão usar ali como aceptores finais de elétrons, já que está na ausência de oxigênio, né? E aí vai transformar em N2 atmosférico. Então, essa aqui está errada, estão destruindo o ciclo do nitrogênio nessas alternativas. Vamos lá. Letra C. Algumas bactérias, e cianobactérias, são capazes de transformar o gás hidrogênio H2 em amônia, sendo, por isso, chamadas de fixadoras da amônia livre. Não, né? Eu já expliquei lá em cima, né? Não tem nada de transformar o gás hidrogênio em amônia. Não é isso que acontece, né? Você fala que pegou o N2,
Você pegou o N2 e transformou em amônio. Isso aqui está errado. O gás oxigênio, produzido durante a estruturação de moléculas orgânicas no processo da fotossíntese, você vai ter lá, acho que é na fase clara, a hidrólise da água, né? É consumido quando essas moléculas são oxidadas na respiração ou na combustão, estando o ciclo do oxigênio muito relacionado ao ciclo do carbono, correto? Né? Letra D, certíssimo. E essa aqui vai ser mais útil. Vamos lá. O nitrato NO3 atmosférico é composto basicamente de gás nitrogênio N2, o qual, incorporado pela planta na fotossíntese, associa-se ao gás ozônio e é utilizado diretamente no metabolismo energético. Eu não sei nem por onde começar para dizer que isso aqui está errado. Que foi incorporado o NO3 na fotossíntese, né? Não existe. E é composto pelo gás, e o O3 aqui apareceu de algum canto. Então, isso aqui está errado, né? A gente fica aí com a letra D sendo a correta. Vamos lá, essa aqui talvez seja mais complicadinha. E ela diz assim: células de todos os seres humanos necessitam receber nutrientes e eliminar material residual do metabolismo. Nesse sentido, o sistema de circulação e de excreção se mostram bastante diversificados sobre o assunto, assinale a alternativa correta, os cnidários, por meio de células flama espalhadas pelo corpo, realizam a excreção utilizando de um sistema de tubos e de poros presentes na epiderme erradão, porque é o seguinte, cara, essas células flamas aqui são... Você encontra elas, no caso, nos plateomíteos, né? Que são os vermes planos. Né? Acho que você encontra também em outros grupos aí de seres vivos, né? Mas no caso dos cnidários, não, né? Inclusive, os cnidários fazem essa excreção por intermédio da difusão, né? Então, vamos lá. A glutação pode ser considerada análoga ao mecanismo de circulação vegetal, uma vez que elimina o excesso da seiva elaborada, não funcional do corpo da planta. Então, seiva elaborada, né? Seiva elaborada é o floema, né? Composto de carboidrato, que acontece nos dois sentidos, né? Vai para cima e vai para baixo na planta. Mas está completamente errado, né? Porque a glutação não tem nada a ver com isso, né? A glutação acontece lá em locais onde você tem muita umidade, né? E aí você não consegue, como é que fala? Jogar toda a água para fora, entre aspas, né? E aí normalmente de noite você vai ter, né? Você tem uma baixa atividade dos estômagos, né? E aí de noite o que acontece? Ele vai liberar essa água, né? A glutação é exatamente isso. Então, por exemplo, quando você chega no campo e você tem lá aquelas plantas, né, com as aguinhas ali em cima, é exatamente o fenômeno da glutação que aconteceu, né? Você vê isso muito em morango, né? Você pode até confundir com orvalho, né? Que o orvalho, quem não sabe, é a condensação da água, mas não é a mesma coisa. O orvalho é um fenômeno lá físico, beleza? Enquanto a glutação acontece pelos hidatódios, né? Então, essa aqui tá totalmente errada, a letra B. Vamos para cá. O principal produto nitrogenado da excreção dos animais é o nitrogênio floculado originado do metabolismo dos aminoácidos. Errado. Você poderia fazer alguma analogia, né? Porque você vai ter lá, por exemplo, no ser humano você tem a ureia, nos répteis e nas aves você tem um ácido úrico, né? E nos demais aí você vai ter, por exemplo, peixe, vai ser amônio. Mas isso aí, nitrogênio floculado não, né? Então, erradão. Letra D. Nos pulmões dos peixes ósseos, as artérias se ramificam em capilares sanguíneos e nesses capilares ocorre a hematose. Não. A troca de sangue vai acontecer a troca dos gases, na realidade, vai acontecer nas brânquias, né? O que vai acontecer? Você tem um pulmão lá, vai receber o sangue sem oxigênio, e aí vai mandar para as brânquias ou desgrama. Vai mandar para as brânquias. A dicção tá uma merda. Vai receber o sangue sem oxigênio, vai mandar para as brânquias, vai receber o pulmão, vai receber sangue sem oxigênio e vai mandar para as brânquias, beleza? E lá sim vai acontecer essa troca gasosa.
Então tá errado. E o coração dos anfíbios apresenta 3 cavidades, circulação dupla e incompleta. Já o coração das aves apresenta 4 cavidades, circulação dupla e completa. Além disso, o pulmão está associado aos sacos aéreos, né, para facilitar ali o voo, né, diminuir a densidade da ave para ela poder voar, né? Então essa letra E é a correta. Eu acho que essa questão aqui ela foi a mais complicada da prova. Vamos resolver agora a questão 42, que diz assim: considerando as características e os aspectos relacionados às alterações epigenéticas, assinale a alternativa incorreta. Aí vamos ler a letra A. Modificações epigenéticas não são transmitidas aos descendentes. Tá errado, portanto, correto. Né? É o seguinte, cara. O que seria a epigenética, né? A gente tem o seguinte. A gente tem cromossomos, né? Tem cromossomos. Então, o cromossomo ele pode ser fita dupla ou fita simples, beleza? Então, aqui a gente teria um cromossomo fita dupla e um cromossomo duplicado, né? Na realidade. Seria um cromossomo duplicado. Beleza? É isso, cara. E aí a gente tem a cromatina, né? Que seria uma forma menos condensada do cromossomo, se eu pudesse expressar, né? Na realidade aqui a gente tem DNA associado a estonas, beleza? E a cromatina, na hora que você for fazer a duplicação, ela vai virar o cromossomo, né? E o que acontece com a cromatina, né? A cromatina ela tem 2 partes, né? Que é a eucromatina, que é a parte que vai ser lida, né? Vai ser transcrita na realidade, para posteriormente eu fazer a tradução e gerar proteínas, beleza? E existe uma parte que não vai ser transcrita, beleza? Essa parte que não vai ser transcrita é a parte chamada de heterocromatina, beleza? Então, o que é que seria essa tal dessa epigenética, né? Você tem aquelas modificações no DNA, né? Delação, né? Entre outras. E o que é que acontece? Quando a gente está falando de epigenética, não é isso que acontece, beleza? O que é que acontece na epigenética? Vai haver uma ativação ou inativação de regiões do DNA. Então, o que é que eu disse? Eu disse que essa região aqui, que é chamada de heterocromatina, é uma região que não vai expressar as características genéticas contidas nela, porque ela não vai poder ser transcrita, beleza? Só que o que acontece? Durante a vida do ser humano, existe a possibilidade, beleza? De alguns fatores ali ocorrerem no indivíduo, que vão fazer essa parte aqui, que é uma parte de heterocromatina, virar cromatina. Ou ainda, uma parte que é eucromatina, virar heterocromatina, né? Eu acho que eu falei errado. Você vai fazer a heterocromatina, né? Você vai fazer a heterocromatina virar eucromatina, beleza? Ou você vai fazer a eucromatina virar heterocromatina, beleza? São essas 2 possibilidades que você tem falando de epigenética, né? Um caso de epigenética são aqueles indivíduos que estiveram no campo de concentração e eles sofreram muito estresse ali dentro, né? Então, os seus descendentes, geneticamente, né? Você teria ali eles apresentando eles teriam apresentando ali aquele estresse, né? Isso aí seria um único caso onde a teoria, né, de Lamarck é válida, beleza? Que Lamarck falava, não, você adquiriu uma característica aqui e tal, durante a vida, transmitiu para o descendente. E mostraram, né, a ciência mostrou que não era bem desse jeito, que nem Lamarck pensava. Só que hoje em dia a gente sabe que algumas coisas, não é tudo, vai apresentar essa característica aí da epigenética. Então, no momento que ele diz assim, modificações epigenéticas não são transmitidas aos descendentes, ele está errado, né? Que são transmitidas sim. Vamos lá. As alterações epigenéticas são tipos particulares de herança, já que não modificam o genótipo. Realmente, eles não modificam o genótipo, né? O genótipo está lá, simplesmente ele vai ativar regiões e inativar outras, beleza? Vamos para a letra C. As alterações epigenéticas não modificam a sequência de bases do DNA. Correto que eu falei, né? É um tipo de alteração que você vai ter no DNA, mas não é por inativação ou delação, etc. Letra D. As modificações epigenéticas podem alterar a expressão gênica. Exatamente, né? Que eu falei. Se você tem uma heterocromatina que não é transcrita,
No momento que eu transformo ela em eucromatina, a bichinha vai ser transcrita, né? E aí, meu irmão, aí já é. Aí transmite a característica. Letra E. As marcas epigenéticas podem sofrer alterações em resposta a fatores ambientais. Exatamente. Os fatores ambientais vão ser aqueles que vão ativar ou desativar aquelas regiões, né? Não é tão fácil, mas acontece. Vamos a 43. Observe a figura a seguir, que representa uma célula procariótica, né? Bactéria, em corte longitudinal. Aí tem aqui, beleza? Considerando as características e aspectos das células procarióticas e as estruturas indicadas na figura, assinale a alternativa correta. Aí vem a 3. A 3 indica o DNA da célula procariótica, protegido pela membrana citoplasmática, cuja função é análoga à carioteca. É proteger o material genético? Não, né? Você pode fazer até uma extrapolação aqui. Vamos deixar isso aqui. Vamos deixar, né? O núcleo da célula procariótica. Peraí, núcleo da célula procariótica já está errado. Vamos lá. Os plasmídeos, tipos de organela procariótica, são responsáveis pelo armazenamento do DNA e da celulose constituinte da parede celular. Nada a ver isso aqui. Nada a ver. Os plasmídeos são tipo de organela procariótica. Nossa senhora. Isso aqui tá errado. Letra o número 2. Indica a cápsula proteica. Vamos ver o 2 aqui? Cápsula proteica. Vamos lá. Que delimita o conteúdo nuclear e estruturas formadas dos ácidos nucleicos da célula proteica, da célula procariótica, né? Delimita o conteúdo nuclear. Não tem conteúdo nuclear, né? Não tem na realidade esse conteúdo nuclear, né? Indica o nucleóide, a região do citoplasma onde se localiza o DNA circular da célula procariótica, né? Apesar de você não ver, né? Aqui tá o 1, né? Cadê? Essa região aqui. Apesar de você não ver muito isso aqui no ensino médio, né? Acho que a galera passa por cima. É verdade, né? Essa região onde se concentra o DNA circular da bactéria é chamado de nucleóide, né? Vamos para 44. A eutrofização de ambientes aquáticos pode levar à morte por asfixia diversos organismos aquáticos, né? Levar à morte por asfixia diversos organismos aquáticos. Sobre o fenômeno da eutrofização, assinale a alternativa incorreta. Adubos orgânicos utilizados de forma inadequada podem ser transportados para o ambiente aquático e desencadear o processo de eutrofização. Corretíssimo? Beleza? Vamos lá. A eutrofização acelera a multiplicação das bactérias aeróbicas, exatamente, as quais consomem rapidamente o oxigênio dissolvido na água, por isso que os peixes vão morrer, né? No ambiente marinho, a eutrofização fomenta a proliferação de certos dinoflagelados, o que pode causar a chamada maré vermelha, né? Por conta da ficoeritina, né? Que é um pigmento que esses dinoflagelados têm, mas podem ser outras cores também, né? No caso, não só vermelho. No caso, tem a clorofila também, né? Que seria verde. Despejos orgânicos lançados em ambientes aquáticos aumentam consideravelmente a concentração de manganês e molibdênio, principais responsáveis pela eutrofização. Será que esses caras aqui, manganês e molibdênio, serão os principais responsáveis pela eutrofização? Claro que não, né? Você tem principalmente fosfato e nitrogênio sendo os principais responsáveis. E a questão ela é incorreta, portanto, esta aqui é a incorreta. Uma das soluções possíveis contra a eutrofização dos ambientes aquáticos é o tratamento e reaproveitamento de esgoto, né? Então, obviamente, corretíssimo. Vamos para 45. Lá, o Brasil está em alerta com a possibilidade de ocorrência de surtos de doenças imunopreveníveis, até aquelas doenças que já estavam eliminadas do nosso território. Aí vem a pergunta: a AIDS estava eliminada do nosso território? Não, né? E a AIDS também não tem vacina, então não vai ser.
Aí eu lhe pergunto, a gripe está eliminada do nosso território? Não, então também não é. Inclusive, a gripe é sazonal, então o surto é outra história. Cachumba, não, né? E hepatite C também não. Agora, o sarampo, né, se enquadra nessa perspectiva de algo que já foi tecnicamente eliminado, né, mas aí por conta da baixa vacinação diante do sarampo, existe aí a possibilidade de surto, portanto, a alternativa letra B está corretíssima. Foi esse o vídeo, muito obrigado e até a próxima.